chegou! De novo é sábado, né? Sábado, cara, tá passando muito rápido, tá assustador. Agosto, que era o mês mais longo do ano, né? Que todo mundo sempre falava, ó. 16 de agosto, já passamos da metade. Cara, a gente já passou da metade. Exatamente. Eu realmente, às vezes eu fico, chega na quinta-feira, na sexta, aqui no sábado, eu fico já, de novo. Já acabou a semana. Parece que era ontem que eu tava de folga no domingo, porra. Não é? Tá passando muito rápido, tô assustado. Tá bem complicada essa história. Mas o que não passa é a nossa vontade de falar da vida dos outros. É verdade. E assunto aqui tem todo dia no nosso Papo de TV. Você pode se inscrever, ajudar a gente a bater as nossas metas, tá? A gente tem sempre meta de inscrito, meta também de like. Deixa seu like aqui, se inscreve se você não for inscrito. Verdade. Lembrando que a gente tá aqui, hoje é sábado, mas a gente tá aqui de segunda a sábado, tá? Lives a partir de 1h15 e também com todos os recortes para vocês que querem se informar com tudo sobre o mundo das celebridades, reality show. E tá começando em breve aí a nossa cobertura de Estrela da Casa e mês que vem, cobertura de A Fazenda, Daniel. É muita fofoca, né? Muita fofoca, lembrando novamente, de segunda a sexta, ao vivaço, 1h15 da tarde pra você, e sábado é a 1h. É um pouquinho mais cedo, porque aí você almoça, né? Já vê a gente, e por isso que a gente faz um pouquinho mais cedo. Então é pra você, pra família toda, tá? Olha, o programa de hoje tá começando, tem muita coisa legal e treta, tem barraco? Tem, sim senhor. A gente vai falar, ex-marido de Ana Hickman viveu a fé com influenciadora digital e ex-participante de reality da Record. Ela tá acusando ele e a acusação é grave, aqui e agora. Tem também, Vanessa Camargo foi chamada de flopada. O povo me detona nos comentários quando eu falo que ela é flopada, mas não sou eu que tô falando, é a internet, num geral, assim, que fala. Mas teve um fã... É um consenso. Teve um fã da Vanessa, que quando a gente mostrou um vídeo assim, parecido lá no TikTok, ele ficou bravo. Eu vou passar o perfil dele pra Vanessa pra ela contabilizar mais um. Tem também Sônia Abrão e Datena cometem gafe ao vivo, viu? Isso não tá dando muito bem lá nos bastidores da Rede TV, depois da prisão do maior investidor, o Sidney Oliveira, dono e criador da Ultra Farma. Vamos falar sobre isso hoje. Tem também Zezé de Camargo, tá envolvido numa briga, numa polêmica judicial. O show dele foi vetado pela justiça e a gente vai contar o motivo também. E aqui e agora vai acabar. O SBT não gostou. O dono dos palhaços resolveu tirar do ar. E a gente vai contar era aquela temporada especial, né? Prometeram que era temporada especial, mas a gente já sabia que isso era só uma forma do SBT falar assim, mais rápido esse ano, né? É um teste aí pra nós ver se vai dar Ibope. Perdeu pra Band, né? Pra Record. O SBT já não ganha da Record já faz alguns anos, né? Mas agora a Band tá ali, ó, no retrovisor, coladinho no bumbum. Agora com a estreia do Léo Dias, que inclusive é depois de amanhã, vai piorar a situação do SBT, tá? É isso e muito mais você acompanha agora aqui no nosso Papo de TV. Fica com a gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa o joinha. Vamos começar então, ó, que a língua hoje, ó, tá daquele jeito que a gente gosta. Simbora. E essa é treta, hein? Essa é treta. Pesado. Ontem nós noticiamos aqui, tem recorte no canal, nós falamos a respeito da prisão do empresário, não é? Dono da Ultra Farma. E aí rolou um climão ontem na própria Rede TV, por quê? Alguns jornalistas especializados em notícias de televisão estão dizendo que rolou uma cortina de fumaça por parte da Rede TV. Às 3h da tarde, pontualmente, começou a Tarde é Sua da Sônia Abrão e todos os participantes da roda da fofoca, incluindo a Sônia Abrão, estavam chupando chupetas. E isso foi entendido como uma cortina de fumaça. Mas é uma coisa assim, Ítalo, vamos ser sinceros, vamos falar aqui de verdade. Reforcei a minha admiração pela Sônia, a minha gratidão também ao programa da Sônia. Mas cortina de fumaça, gente, todas as outras emissoras já estavam falando, era só ignorar, não é? Eu entendo que a Rede TV tem esse respeito pelo Sidney Oliveira em não querer falar, afinal, 250 milhões de reais, se eu não estiver equivocado, foi o valor que no ano passado a Rede TV arrecadou em patrocínios para as marcas Sidney Oliveira, Ultra Farma e agregados, né? Óticas, Ultra Farma e tudo mais. Agora, quando a gente fala de cortina de fumaça,
é uma coisa assim, vamos jogar isso daqui para que as pessoas deixem de comentar o assunto principal. Mas faz sentido quando a Globo noticiou, a Record noticiou, outras emissoras que também recebiam anúncios ali da Ultrafarma anunciaram. Eu acho que era só ter ignorado, mas achei curioso. Dizem, tá, que essa chupetada aí foi uma cortina de fumaça pra não falar do Sidney Oliveira, mas digamos... E tem uma trend, né, com isso, né? Tem mesmo? Estão falando que tem uma trend. Eu ainda, no meu TikTok ainda não chegou. Olha, pra mim já chegou o morango do amor, inclusive eu fui no mercado, vi o morango do amor, R$20. Nossa, feio. Senhora, eu não dou meu dinheiro nisso, não. Então, assim, esse tipo de trend que tá surgindo. Agora, da chupeta eu realmente não vi. Mas pra mim não chegou também. Se isso foi uma cortina de fumaça, garanto pra você que não deu certo. E daqui a pouco a gente vai contar o motivo. Mas essa imagem é da Sônia, né? Foi a que abriu o programa, mas todo mundo tava chupando chupeta. Coisa, né? Curioso, né? Curioso. E aí, Daniel, como se essa situação já não fosse o suficiente para gerar muitos comentários nas redes sociais, o pessoal falando de cortina de fumaça e que poderia ser, assim, pode ser, e também pode ser só por conta a questão da trend que falaram. De fato, para mim não chegou, mas eu não sou tão jovem assim, né? Pra estar tão ligado nas trends atualizadas. O Morango do Amor começou a aparecer para mim agora, mas eu tenho as minhas dúvidas. Mas enfim, se era, deu errado, porque a gente sabe que existe ali entre o programa da Sônia Abrão e o programa do Datena, né, um horário de concessão, né, e tudo mais, mas existe às vezes uma participação, tanto dele lá quanto dela no programa dele. E ontem aconteceu uma participação da Sônia, ou melhor, do Datena no programa da Sônia. E em dado momento, Datena começou a falar sobre as notícias, né? Dando ali mais ou menos o panorama do que estava acontecendo no dia. E ele cita justamente a operação que prendeu o Sidney Oliveira. Ele não cita o nome do Sidney Oliveira, mas ele fala o empresário ali, dono das lojas Ultrafarma, né? Ele ainda cita a Ultrafarma. E o que eu achei curioso, assim, é apenas um detalhe visual, que eu acho que quem tem uma visão de ter analisado essa imagem com um pouco mais de cautela, também percebeu, é que na hora que o Datena começa a falar essa parte da notícia, a câmera dá um zoom out, né? Tira o Datena da imagem. Olha só. Vamos assistir o vídeo? A gente pode exibir? Então vamos exibir imagens da Rede TV. Rodou. Nessa terça-feira, o Ministério Público de São Paulo... Inclusive, vou falar um negócio aqui, brevemente, que não tem nada a ver com a pauta. Quem gravou e postou esse vídeo no Twitter pegou o sinal da Rede TV do ao vivo do site. Pô, gente, já tem 6 meses que vocês mataram o Rede TV Go, não tem um capaz de tirar esse ruído chato da transmissão do site. Que chato! Nem na antena parabólica fica assim. Pelo amor de Deus. Transmite no YouTube, gente. Porcaria. O SBT é o mais... Vocês querem pagar pra gente transmitir? A gente transmite, se for o caso. Porra, uma plaquinha de 50 conto faz um serviço melhor, caramba. Chiado da desgraça. Vamos ver, então, o que rolou. Por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos, com apoio operacional do Comando de Policiamento de Choque, por intermédio do 1º Batalhão, que teve participação ativa nessa operação, é Ministério Público e Polícia com Batalhão de Choque e tudo mais. Durante a ação, foram detidos aí o empresário das farmácias tá sem voz, né? Tá igual o Zezé. Também um auditor fiscal e um diretor da rede varejista Fast Shop. Além de dinheiro, pedras apreendidos aí nesses mandados de busca e apreensão e a prisão dessas três. E aí, né, a gente viu que ele cita o nome da Ultrafarma, sendo muito franco, muito sincero e muito explícito mesmo. Alguém deveria ter falado pra ele, olha, querido, você pode ser o diretor do seu programa, mas a gente não vai citar o nome da farmacêutica. Afinal, a gente sabe que a emissora é dependente desse patrocínio. Nós não vamos negar, a emissora é dependente desse patrocínio. E eu fiquei sabendo, eu conversei com uma fonte ontem à tarde, e logo pela manhã, né, algumas equipes começaram a chegar, as poucas equipes, né, começaram a chegar ali à tarde. E realmente ficou um clima estranho na Rede TV.
tá? Essas fontes relataram que o clima, ele não era não digo um clima de velório, a fonte usou uma palavra muito específica que me foge agora da cabeça, mas era um clima estranho. Acho que todo mundo já teve esse sentimento de você chegar num lugar e sentir um clima meio diferente, um clima meio estranho. Afinal, esse patrocínio, ele é muito importante para a Rede TV, e a Rede TV está veiculando a marca da Ultrafarma normalmente. Lembrando que ontem nós entramos em contato com a assessoria da Ultrafarma, que não nos respondeu até agora, e o espaço segue aberto para isso. Acho que pelo menos, a gente sabe, a emissora tem que ter uma linha editorial. Mas no caso da Rede TV, é uma emissora muito pequena e que se apoia muito nesse patrocínio. Então, assim, cite a operação, né? Mas será que valia a pena citar desse jeito? Assim, agora, sim, pelo outro lado da moeda também, a gente pode imaginar que o Datena talvez não concorde com essa linha editorial e que ele deva ter feito isso, caso não concorde, caso de fato exista essa proibição, que existiram plantões jornalísticos, boletins jornalísticos antes da Rede TV que não citaram, né? Então, talvez a gente possa estar vendo aí o Datena até ultrapassando uma vontade da emissora e dando a notícia por conta própria, porque a gente vê até que ele tá lendo a notícia no celular dele, né? Ele tá lendo ali no celular dele e tudo mais. Ou talvez, né, não existiu essa comunicação. Eu acho que existiu sim, tá? Eu acho que isso é óbvio, até porque é o principal investidor da emissora sim, é o principal a situação da publicidade, todo mundo sabe, tem vários programas da Rede TV que levam o nome da farmacêutica e do próprio Sidney Oliveira. E não só isso, né? Programas que são foram 100% bancados pelo Sidney Oliveira, e aí a gente cita Geraldo Luiz, Claudete Troiano, Edu Guedes, programas que a Rede TV banca parte da estrutura e a Ultrafarma, né, o Sidney Oliveira, banca o salário do apresentador, o salário da equipe, as externas, então toda a verba de produção vem desse patrocínio, que a gente chama de patrocínio master. E isso acaba tendo um peso muito grande. Imagina se do dia pra noite a farmacêutica resolve tirar, né? A farmácia, na verdade, não a farmacêutica. Resolve tirar esse patrocínio. Como que não vai ser? E aí a gente tá falando sim de empregos de profissionais de comunicação que já vivem numa área extremamente sucateada, onde o nosso trabalho, infelizmente, não vale uma bala juquinha. É muito trabalho, a gente rala muito nessa profissão e muitas das vezes nós não somos reconhecidos pelo que a gente faz, não é? E, Daniel, para incluir aqui a informação, saiu na coluna Outro Canal da Folha de São Paulo, do Gabriel Wacker, falando o seguinte, tá? Desde os anos 2000, Sidney Oliveira fez investimentos especialmente em redes como SBT, Rede TV, Record, Band e Gazeta. Somente no ano passado, segundo diversas fontes no mercado, o valor investido por ele chegou a 250 milhões de reais em comerciais em intervalos de programas e patrocínio de atrações. Então a gente está falando de investimento aí, né, de 1/4 bilhão. É um valor muito alto. A gente sabe que hoje em dia a grande parte das propagandas é na internet, né? Já ultrapassou a televisão, mas ele era um grande investidor aí. E o valor já foi maior. Na Rede TV, Sidney Oliveira deixou de ser o principal patrocinador da empresa. Somente nos últimos meses ele suspendeu investimentos em programas que eram comandados por Geraldo Luiz, que saiu do canal, né, a gente sabe, e no entanto, a gente sabe que ele continua mantendo merchandise, inclusive com o programa da Sônia Abrão, que é quem foi acusado de fazer essa cortina de fumaça. O caso explodiu na manhã de ontem e foi informado por Globo, Record e Band. O SBT não informou o caso no primeiro impacto, né? E no Alô Você foi informado ali por volta de 1h40 da tarde. A coluna do Gabriel Wacker apurou que uma reportagem seria veiculada no SBT Brasil, né? Principal telejornal da casa. Então significa que o SBT não escondeu essa notícia. E na Rede TV, os plantões de jornalismo na programação da manhã, apresentado pelo Augusto Xavier, não informaram sobre a prisão. Na emissora, inclusive, comerciais da Ultrafarma e até mesmo programa com horário comprado da empresa, ali exibido entre 9 e 10 da manhã, né, foi exibido normalmente, como a gente falou, né? A gente até questionou, será que existia alguma diminuição de alguma coisa nos intervalos, mas como a gente imaginava, provavelmente não. A coluna ainda apurou que houve uma conversa entre setores da Rede TV para discutir a situação. Ainda não se sabe se o caso vai ser abordado no Rede TV News, aquela altura que saiu essa matéria, isso. Já passou o jornal, eu realmente não sei, porque eu não acompanhei o Rede TV News, mas a gente sabe que antes disso o Datena já deu a informação no programa da Sônia Abrão. Então, querendo ou não, a Rede TV acabou informando. Aí você até falou, né? Mas
não importa, já saiu em todos os lugares, mas a gente sabe, né, que pro próprio Sidney Oliveira deve ter um peso, né, de quando isso for, assim, caso ele consiga se recuperar dessa situação e voltar a ser um grande investidor da emissora, pensar nessa situação, e por isso a Rede TV adota essa cautela na hora de não falar sobre isso. Mas assim, talvez o jornalismo tenha que estar um pouco à frente desses interesses. Não sei se é tão positivo esconder a notícia do público. Eu tô recebendo a informação aqui, né, pelo que você falou, você questionou, na verdade, sobre o Rede TV News, e a informação que a gente recebe é que sim, foi feito um anúncio de forma breve, é isso? De forma muito breve, a gente consegue exibir um trechinho dessa matéria, se for possível. Fazenda do Estado. Os empresários da Fast Shop, da Ultrafarma e 2 auditores fiscais tiveram a prisão temporária decretada. A polícia ainda cumpre outros 2 mandados de prisão. A gente vê que sim, foi dito, né? A Taja diz, Operação Ícaro, o Ministério Público investiga fraudes em São Paulo e eles seguiram o mesmo padrão, né? Os empresários da Ultrafarma e da Fast Shop, não citando Sidney Oliveira. Lembrando novamente, o espaço está aberto para assessoria de ambas as empresas que queiram se manifestar, tá bom? Vocês têm o nosso contato, o e-mail tá na descrição, vocês podem falar direto com a nossa produção e a gente espera que isso não afete o emprego de milhares de profissionais que trabalham nessas emissoras e que dependem disso. E também na farmácia, né? Porque a gente vê, às vezes, acontecer um caso de corrupção, alguma coisa séria, acusação séria, no final das contas a corda arrebenta pro lado do trabalhador que tá recebendo um salário mínimo, que tá trabalhando ali, que tá pegando o metrô todo dia, né? E a gente vê muitas vezes os bilionários que praticam, eu não tô falando do Sidney Oliveira, eu tô falando genericamente de vários casos que a gente viu acontecer, continuam nos mesmos luxos e às vezes em prisões que são melhores até do que a casa daquela pessoa humilde que tá trabalhando ali. Então é um país muito injusto ainda, e eu torço para que tudo seja esclarecido e que a corda não arrebente pro lado mais fraco mais uma vez. O que tá acontecendo? É o fim do Aqui e Agora, meus amigos. Quem que ficou triste com essa notícia? Com certeza o Geraldo, não é? Né? Com certeza o Geraldo. Será que vai rolar alguma demissão? Eu fico pensando na Lisa Gomes, que saiu da Rede TV, tava há 20 e poucos anos na Rede TV, acho que um pouco menos do que isso, a Rede TV não... Enfim. Pra fazer o Aqui Agora, que durou 2 semanas, né? SBT decretou, então, o fim do Aqui Agora. A gente vai atualizar os detalhes pra você agora. O programa ficou 2 semanas no ar e já tem uma data pra terminar. E segundo trouxe o colunista Gabriel Oliveira, do jornal O Dia, o futuro do Geraldo Luiz ainda é incerto lá na emissora de Silvio Santos. O programa, depois de todo aquele chove no molha, bota casaco, tira casaco, de vai estrear, aí chama o Macedão da chinelada e manda o cara de volta pro Paraná, e, enfim, o SBT decidiu colocar o Aqui Agora no ar em temporada, aquele famoso, vamos ver o que vai virar o negócio, pra ver se vai. Se for, a gente deixa, se não for, a gente tira. Mas eu achei que o tempo foi muito curto pro povo criar costume. Mas no SBT é tipo vaga de rotativo, né? Cada hora tá um negócio diferente lá. Você pode ligar agora, tá passando a Usurpadora de novo. Ou tá o César Filho com o SBT Brasil. Eu não duvido nada do SBT. Então o SBT decidiu que vai acabar com Aqui Agora e não tá faltando muito pra isso, tá, gente? O programa deve durar até o final do mês apenas. A gente já tinha cantado essa bola aqui, né, que não ia durar muito tempo, mas também... Por isso que não fizeram cenário. É telão. É tudo telão, né? A gente fez um comentário aqui logo que anunciou, porque a Dani Brand, no último Tá Na Hora, ela falou que era um programa era uma temporada especial do Aqui Agora. Então a gente até comentou aqui que provavelmente seria temporário, que eles já estavam colocando no ar pensando em tirar. Então, claro, estão falando aí até o fim do mês, porque estão falando que é por conta desse período de aniversário do SBT, né? Eu acho que foi até uma desculpa que o SBT tentou criar para testar o programa e não ficar, a imprensa não ficar falando que é grade voadora. Mas no final a gente sabe que é grade voadora sim, mas...
Eu acho que o Geraldo deveria sim ser reaproveitado em alguma coisa no SBT. Eu acho que ele é um bom apresentador. Já falei aqui outras vezes. E também era um sonho antigo do Silvio Santos contar com o Geraldo, né? Assim como era o da Atena também, né? Então, eu sinto que as filhas do Silvio, a equipe de direção do SBT, meio que vai pelaquela mesma linha de pensamento que o Silvio tinha, de voltar com Aqui e Agora, de contratar o da Atena, de contratar o Geraldo, né? De fazer mudanças. Mas aí, vendo esse pacote completo, Daniel, todas essas informações que a gente está trazendo, entra o nome de Cristina Rocha. Que não tá dando certo, inclusive o novo Caso de Família, Exatamente. tá? O Não SBT está planejando mudar o Caso de Família de horário, porque causou um rombo na programação nacional. A audiência caiu, não deu certo. Mais uma mudança que a gente falou que não daria certo e que de fato não deu, porque o Caso de Família foi tirado do ar já sem dar audiência. A gente já sabia que isso ia acontecer. Mas no final das contas, parece que há um movimento do SBT para colocar o Caso de Família após a novela da Caverna Encantada, para ver se isso vai ajudar. Vai dar muito certo. Logo assim, seria uma possibilidade de que Cristina Rocha seja substituta do Aqui e Agora, com essa mudança no horário da programação. Não sabemos como que vai ficar ainda, até porque oficialmente não tem nada ainda que vai substituir, não falaram, não anunciaram ainda o que vai tomar o espaço do Aqui e Agora, se vai voltar ao Tá Na Hora, se vai ser mesmo a Cristina, se eles só vão simplesmente, sei lá, aumentar a duração do Chaves. A gente só sabe que vai ter a Dani Brandi. Talvez a Dani Brandi chamando episódios de Chaves, não sei. Assim, toda semana o SBT quer inovar e como você falou, eu acho que não deu tempo nem do público, assim, saber que teve a estreia do Aqui e Agora, porque estreou muito rápido e já tá saindo do ar, sei lá, um mês depois, então é muita pressa às vezes, sei lá, gente, parece de vida de jogo. Eu avisei. Todo mundo ficou me criticando, falando, nossa, não vai durar tão pouco tempo assim, vai durar mais. Eu falei, gente, fogo de palha. E eu acho isso muito triste, porque se você for fazer um Fala Povo agora na rua e perguntar, você sabe o que é o Aqui Agora? Você lembra do Aqui Agora? Ah, o programa tá... Você sabia que ele tá no ar? Eu duvido que as pessoas vão realmente falar, ele tá no ar mesmo? Porque a grade de programação do SBT, infelizmente, ela virou uma mistura de nada com coisa nenhuma. O Fofocalizando, que tinha tudo pra ligar uma coisa com a outra ali, não, ele tá ilhado no meio de Casos de Família e antecedendo uma novela infantil. Gente, eu entendo que o SBT fala que o Rinaldi é um grande empresário, porque ele transformou o Patati Patatá em um império, e eu acho também que ele é um bom empresário, apesar que eu também acho que hoje em dia você fazer coisa pra criança na internet, qualquer coisa dá certo. E aí os exemplos mais esdrúxulos que você puder buscar aqui no YouTube também, você consegue ver que vídeos horrorosos com 3D, mal feito. O Ítalo é pai. Tua filha tem 6 anos agora, mas ela já foi bebê. E eu lembro que você mandava uns vídeos pra ela, falar, pô, ela tá vendo esse negócio no YouTube Kids aqui? Olha que coisa podre. Parece a animação do Dolinho. Mais criança gosta. Quanto mais bizarro, mais criança gosta. E assim, chama a atenção das crianças, sabe? Porque é colorido, né? Coisas baratas de serem feitas. Não estou dizendo que os palhaços são isso, mas tem vários Patati Patatá genéricos por aí e que tem milhares de visualizações no YouTube porque criança gosta disso, criança vê. Agora, querer transformar o cara que fez o Patati Patatá como um grande empresário de televisão, sendo que ele tem uma estação de televisão em São Paulo que já faz tempo que ele tem a Rede Mais Família. E ninguém sabe disso. Ninguém se importa com a TV do Rinaldi. Eu não entendo muito bem quando que aconteceu essa aproximação. De verdade, eu não sei o que aconteceu. Porque assim também, às vezes a gente pode estar tendo uma visão de fora, né? Que eu, por exemplo, eu não entendo por que há essa aproximação entre a família Bravanel e ele, por exemplo. Mas isso pode ser algo que vinha já de mais tempo. Às vezes ele sabe de um segredo. Eu não sei. Eu falei de vida de jogo, né? Pode ser. Mas eu acho que não faz muito sentido isso. Eu não sei de onde que veio essa aproximação. Eu não sei por que ele tem tamanho poder lá dentro também, né? Por que foi... Porque talvez, a gente tá falando do Patati Patatá, talvez nem tenha nada a ver com Patati Patatá, essa ascensão dele dentro do SBT, né? Não sei se
existiu alguma negociação, se agora ele é sócio, não sei. Não é sócio. Porque, tipo, é um poder muito grande, porque eu falo, a negociação do Rinaldi, fracassada com o Léo Dias, fez a saída de um quadro importante do SBT pro casting. Porque goste ou não, era ele quem movimentava. A gente já falou isso aqui milhares de vezes. Foi a rivalidade, essa tretinha do Rinaldi querer impor uma regra em cima da logo da Léo Dias TV no SBT, que desgastou e vai fazer com que o Fofocalizando acabe. E estou dizendo isso porque o Fofocalizando contratou a Thaís, aquela influenciadora que tava lá no lugar do Léo Dias da outra vez, e desde que Léo Dias saiu, nessas últimas 3 semanas, o Fofocalizando não vira mais assunto. A gente não menciona mais Fofocalizando, porque ele não se torna relevante. O fator relevância do Fofocalizando era o Léo Dias. Mas vamos colocar uma pessoa, rolou aquele início de namoro com a Fábio Oliveira, que não vingou de novo, não vingou. Ela será, hein? Não sei, ela fez uma participação, mas não vingou, não vai ficar pelo menos fixa lá. Talvez deva fazer algumas poucas participações, mas pelo que a gente vê, assim, o ponto do negócio era o Léo Dias. E agora ele tá na Band, que tem uma grade de programação muito mais bem estruturada do que o SBT. Agora, quando a gente fala, para pensar, por exemplo, no SBT agora, eles estão exibindo acabou o programa do Bate, estão passando vai iniciar o Caso de Família daqui a pouco, pra entregar pra um programa ao vivo que é o Fofocalizando, e que deveria entregar pro Aqui Agora, mas não. No meio tem a novela, depois vem eu acho que vem Chaves, e depois vem o Aqui Agora. Então qual a necessidade disso? Se é pra ter uma faixa infantil de manhã, desova essa novela de manhã dentro do Bom Dia e Companhia, cria ali o Bom Dia e Companhia de novo, desova essa novela ali dentro, até ela acabar, porque deve ter cota de patrocínio e tem um acordo com a Disney, desova o Chaves ali também, e use Chaves em pontos específicos que não façam essa quebra de ligação de público, porque o público que tá vendo Fofocalizando pode se emendar com o público do Aqui Agora, mas as pessoas não vão parar pra ver Chaves. Então assim, é uma falta de visão de grade de programação, parece que, juro por Deus, parece que eles anotam todos os programas num papel, colocam num saco e sorteiam. Saiu Aqui Agora, beleza, então vai entrar o Aqui Agora. Qual que é o próximo? SBT Brasil. E é assim que tá funcionando a grade de programação do SBT. Parece que é um bingo. É um bingo. Quando a gente para pra falar que a Rede Brasil, a Rede TV, a Record e qualquer outra emissora tá com a grade mais estruturada do que o SBT, é impressionante. Sólida, né? E o Silvio tinha 40 milhões de filhas e não tem uma que chega e falou: Rinaldi, para de palhaçada aí, filho. Você tá mandando uma galera embora. Pra você ter uma noção do corte de gastos do SBT, eu conversei com uma fonte essa semana que falou que eles estão cortando coisas como impressora. Não tem mais impressora. Eles tiraram algumas impressoras da redação pro povo não ficar imprimindo coisa. Agora é tudo digital. Estão cortando pormenores de almoxarifado, assim, para cortar gastos. Estão mandando pessoas embora para cortar gastos porque não tem patrocínio, não tá pagando. E aí teve o rombo do SBT, do Mais SBT, de não sei quantos milhões de reais em servidor, em data center, enfim, é tudo caro porque você paga em moeda estrangeira, em euro, em dólar, enfim. E os caras estão mantendo essa plataforma que é uma bomba no ar. Eu falei aqui que não ia dar certo isso. Fizesse parceria com outras empresas para a Rede TV tentou lançar o streaming deles, que também não funcionou. A gente cria um canal estruturado no YouTube, um canalzinho estruturado no YouTube, licencia esse material, como Chaves, como as novelas, coloca no YouTube e tem um filtro aqui que você coloca para que esse conteúdo seja exibido só aqui no país e não no mundo todo. E aí você bloqueia que, por exemplo, Chaves apareça no canal do SBT, são contratos lá no México. Diferentes. E aí eles iam ganhar, além de não ter que pagar a estrutura, eles iam ganhar do AdSense. Então assim, não tem visão. É tipo, vamos criar uma plataforma, vamos ver o que vira isso aqui. Haga dinheiro, quem quer dinheiro? E aí rola essa palhaçada, que é um monte de demissão, tem que cortar impressora, daqui a pouco estão cortando caneta também. Mas também quem que tá usando impressora mais hoje em dia? Quem que imprime alguma coisa hoje em dia? Pensa no seguinte, um programa ao vivo, cai o teleprompter, se você não tem uma lauda impressa, como que você segue um programa ao vivo?
Fica o questionamento. Então. Fica aí o questionamento. Então. Mas assim, olha, perguntaram aqui no chat, quem perguntou aqui foi a Natália Geraldo, comentou aqui, boa tarde, obrigado pela Oi, participação. Nath! Boa tarde, meninos. Se o Aqui Agora acabar, pra onde vai Geraldo Luiz? Incerto. Fica aí a pergunta, a gente não sabe, inclusive, a informação da notícia, né, do Gabriel é que não se sabe, inclusive, o que vai ficar no lugar nesse horário. Então, Provavelmente vai ser outro programa é bem com a Dani possível Brandi. que eles Dani Brandi Show. ou façam outro jornal para esse horário, ou até coloquem nesse horário o que a gente falou do programa do Caso de Família. Agora, o Geraldo Luiz, fica difícil da gente saber o que vai acontecer, porque chegou de surpresa, né? A gente não sabe nem se tem contrato, avisaram pro cara domingo à noite que ele ia apresentar o programa no outro dia, ele teve que ir correndo pra São Paulo, então assim, a gente não dá nem pra saber se teve assinatura de contrato nesse meio tempo. Sabe uma coisa que eu tô pensando agora? Eu nem vi assessoria confirmando se contratou ele ou não. Teve uma coisa, isso? eu não sei, eu posso até dar uma olhada aqui no meu e-mail, mas eu não lembro. Algo que eu fiquei pensando agora é a reestruturação da rede, das afiliadas. Porque todas as afiliadas já estavam estruturadas pro Tá Na Hora. Então tinham os Tá Na Hora locais. E agora, com o Aqui Agora, elas tiveram que se reestruturar. Inclusive, acho que a Bahia lançou o Bahia Agora. Não é alguma coisa assim? Eu vi algo da TV Aratu, enfim, que estavam mudando já com a identidade visual do Aqui Agora, pra depois de 2 semanas o SBT ir lá e arrancar e tirar do ar. Não, esse Aratu Agora já existia de antes do Aqui Agora existir. Não, Bahia Agora. Bahia Agora? Eu vi alguma coisa do jeito, eu não vou lembrar se era Bahia, mas tem uma afiliada que fez o layout ali do Aqui Agora, tirou o programa que era o Tá Na Hora local e colocou esse estado agora. Eu não vou lembrar qual que é, depois eu posso até ver pra trazer pra vocês. Então vão ter que reestruturar de novo, pensando na possibilidade de que o jornalismo local pode cair pra eles exibirem o Casos de Família. Ou seja, tá valendo a pena ser uma afiliada do SBT? Sinceramente. É que assim também, né? Tem aquela questão também do outro lado de eles terem um horário fixo para passar para essas afiliadas. Sim. Não é assim também de chegar na hora que eles querem fazer, porque mas é o que acontece. Tem compromissos. Não, o que acontece muitas vezes é eles exibirem a novela para São Paulo e ficar opcional, né? Se os outros estados vão exibir ou não. B, e é o que acontece, a pessoa assiste metade, depois, porque a novela era nacional, assiste metade da novela, a novela passa a ser local e a pessoa que tá no estado que tem afiliada aqui no SBT nunca vai saber o final da novela. Isso acontece sempre. Eles, tipo assim, não estão nem aí pra isso. E as emissoras locais, elas têm seus compromissos também com os anunciantes. Então, se você anunciou, se você pagou pra anunciar às 18 horas, você não vai querer que seu anúncio passe antes ou depois, né? Então, precisa existir todo um retrabalho de conversa com o mercado publicitário, porque o SBT é uma quitanda no quesito programação. É realmente fundo de quintal nesse quesito. Então, realmente... O preço do ovo muda todo dia lá. Exatamente. Mas é isso. Tem mais chat? Temos, ó, Cida Mello comentou aqui, nem começou o programa. A Célia Teixeira não suporta o Geraldo Luiz. Eu acho que ele tá mais contido ali, viu? Quem mais? Maria Silva. Agora eu passei a gostar dele. Eu também não gostava muito do jeitão dele, não. Mas eu tô gostando mais. A Maria Silva falou que ela não gosta do Datena. mas o Datena tá tão bem lá na Rede TV, né? Tá dando 0.3, ninguém vê, deixa ele lá. Esses dias ele tava bravo com a produção de novo, que tava dando problema no Telepronto. Todo dia, né? Leandro, é muito triste o que o SBT tem feito com a sua grade de programação. Programas que conquistam o público são frequentemente retirados do ar ou têm seus horários alterados sem aviso. Exatamente isso, Leandro. E aí eu sempre repito aquela frase que o Ítalo fala, que a TV é costume. E o SBT não deixa as pessoas se acostumarem com isso. Isso é maravilhoso, porque é um negócio assim que você... É tipo quando a gente chega no mercado e eles mudam as coisas de lugar, você fica, ué, mas o sal que eu comprava aqui tá onde? Aí você tem que ficar procurando, e as pessoas não fazem isso com TV. Tem tantas opções, né? As pessoas não vão fazer isso. Ó, deixa o seu like, viu? Deixa o like e comenta aqui que a gente vai ler as mensagens de vocês. Vamos girar, porque a gente precisa entrar num assunto que envolve o Keeping Up with the Camargos, tá? Isso mostra a decadência dela na carreira musical. Eita. E comprova que não tem nenhum pingo de talento, vivendo sempre à sombra do pai e jamais chegando perto de ser uma Sandy.
Esse foi o comentário que Vanessa Camargo recebeu e foi obrigada a responder. Ela tá no Dança dos Famosos e a Globo fez um respondendo os haters com alguns dos integrantes do Dança dos Famosos. E aí a gente vai repercutir isso aqui no programa, porque o da Vanessa Camargo foi justamente esse. Você tá vendo aí agora na sua tela. Pesadíssimo. O estagiário escolheu bem, hein? Eu também achei. O estagiário ali da Globo escolheu super bem. Antes dela responder, outros famosos responderam. Vamos ver de todo mundo? É rapidinho o vídeo. Ó, isso mostra a decadência dela na carreira musical e comprova que não tem nenhum pingo de talento, vivendo sempre à sombra do pai e jamais ficando perto de uma santa. Olha lá, a Nicole Balls respondeu. Nicole Balls claramente parecendo eu na feira cultural da escola querendo ganhar um ponto. Gente, parecia aquelas criancinhas no colégio. Meu Deus, esse álbum quer parecer mais que o Luciano Huck. Pensei que ninguém rivalizaria com a Manu Batidão em matéria de chatice, mas olha, esse cara está se esforçando. Ô, gente, eu falo pra vocês, é a minha oportunidade, entendeu? De ser conhecido pelo sofá brasileiro. Alguém avisa. Chamaram o menino lá de chato e a Manu Batidão, o Álvaro, né, de chato, e a Manu Batidão também, ó. E esse eu achei interessante do Vai Desmaiar, né? Alguém avisa que é Silvério. Pra Lívia, que é Silvério e não Silvério, exatamente, gente, é Silvério. Isso mostra a decadência dela na carreira musical e comprova que não tem nenhum pingo de talento, vivendo sempre à sombra do pai e jamais ficando perto de uma santa. Se a decadência estava nos famosos, ó, eu quero essa decadência pra sempre, tá bom? Eu operei Manu Batidão nos primeiros eliminados, não vai ter jeito, né? O paizinho tem o gingado na cintura e eu só lamento. Não aguento mais piada com os ovos envolvendo a Graciane Barbosa. Ai, também não aguento mais as piadas tá com demais, os né? ovos da Graciane Barbosa. Não, pera, com ovos envolvendo a Graciane. Desculpa. Com ovos envolvendo a Graciane Barbosa, meu Deus. Amor, vai continuar tendo a piadinha, ó, inclusive a minha cara. Ô, Graciane! E o motor da... a máquina de lavar, o telefone. É porque não tá sabendo, tem um recorte aqui no canal que estão acusando a Graciane e o Belo de terem subtraído algumas coisas aí de um lugar que eles alugavam, né? E aí tem uma lista, assim, muito louca. Tem recorte aqui no canal, dá pra vocês assistirem, porque são coisas muito específicas, né? Mas o motor tá aí, da né? hidromassagem. Eu achei. Mas não acabou, não. O videozinho... Não, eu só queria falar sobre esse vídeo. Eu achei que esse videozinho é um negócio pra ser um meme engraçado e tal. Mas com a Vanessa pesaram a mão. Mas é revelador ali, hein? É revelador. Vamos continuar vendo, já a gente comenta. Olha, precisa ficar até a final, só para atualizar nosso acervo de memes. Olha, gente, eles querem pra ficar rindo da minha cara. Ai, mas eu vou me esforçar, prometo, pra vocês não ficar só Ela rindo. dançando, é maravilhoso. Já tô chipando o Abre Lucas Leto. Ai! Eu também. Eu preciso do mínimo do carinho, gente, pra me apaixonar. E ele me deu, ele fez assim na minha cabeça. Vamos chipar o grupo. Corta. Botou. Tá aí então, né, o vídeo que foi publicado pela Globo, mas esse da Vanessa Camargo, eu até queria uma figurinha dela respondendo, né, se está... Aqui, ó, eu quero essa decadência pra sempre. Assim, a gente tem que opinar? A gente tem que opinar ou a gente só dá a notícia aqui, né? Eu acho dada a notícia, né? Tá dada, eu notícia. Eu acho que, assim, eu falei que pegaram pesado, eu acho que tentaram ver se ia ter uma resposta dela ali, alguma coisa, mas eu acho que, né, foi o mais em cima do muro possível pra dar essa resposta, fugindo, mas caraca, hein? Ó, o comentário... Eu achei pesado. O comentário dizia, jamais chegando perto de ser uma Sandy. Deixa eu fazer um negócio aqui. O pessoal gosta, né, de uma rivalidade feminina também, né? Não, eu só tô pesquisando um negócio aqui pra ver se a Sandy já participou do Dança dos Famosos. Caraca. Não participou, não. Caraca, hein? Não, eu só tô checando, né? A gente tem que checar a informação. Ela não participou do Dança dos Famosos, não, hein? Mas isso é bom ou é ruim? Porque dependendo do lado que você tá olhando, talvez a pessoa até goste mesmo, queira participar mesmo, né? Claro. E do outro lado, pode ser até que não participar possa ser encarado como uma falta de prestígio. Olha aí o outro lado. Claro, com certeza. Um A Sandy também não participou do BBB. Não participou do BBB. Isso é verdade. Ela não teve o prestígio de ser expulsa do BBB. Isso é verdade.
Não, a gente precisa dizer aqui. Poucas pessoas foram expulsas do BBB até hoje. Não, a gente tem que... Não, a gente tem que falar a verdade, uai. Faz sentido, Não é verdade. E a gente tem que falar também dos inúmeros sucessos da Vanessa Camargo, né? Que tem vários aí, né? Shiniro. Shiniro. Quem não conhece Shiniro? É, tem que respeitar. isso é verdade. Ué. Shiniro. Tem vários, assim. Eu não vou lembrar. Tem Amor, Amor. É porque Não também anos Senti 2000 Saudade Amor, de Amor, Você. né? É, faz um tempinho, né? Ela lançou música nova depois do Shiniro, será? Ah, ela lançou aquela lá da expulsão do BBB. Horrível aquela música, horrível. Desculpa aí aos fãs, mas eu achei horrível. Não achei bom, não. Achei ruim. Eu não cheguei a conhecer a... O diretor falou um negócio aqui, hein? Nossa, diretor, você tá venenoso, hein? Você tá venenoso, hein? Ele falou que quando a Sandy lançou carreira solo, a música dela tocava na rádio. Mas a da Vanessa a gente não ouviu. É verdade, eu lembro que teve uma época ali que aquela música da Sandy tocava na Rádio Disney assim, sem parar. A Rádio Disney nem gosta de reprisar as músicas, né? Tocava toda hora, 15 minutos, a cada 15 minutos tocava a música da Sandy. Agora da Vanessa particularmente eu não ouvi. Mas tá aí, né? O prestígio da Vanessa Camargo. Falaram ali que ela vive na sombra do pai dela, o senhor Zezed. Inclusive tem vídeo aqui nos shorts do canal, que ele foi participar de um evento sertanejo, a voz dele... Ele foi, mas a voz não. E aí o pessoal gravou e o vídeo viralizou. Tem recorte aqui no nosso canal onde a gente repercute e explica o que aconteceu com a saúde de senhor Zezed. Só tem notícia que acabou de chegar, a gente estava apurando essa informação, que envolve Zezé de Camargo e Nayara Azevedo. O TJ de Mato Grosso, ele proibiu, na verdade, um show. A justiça vetou um show milionário do Zezé de Camargo e da Nayara Azevedo. Mais um escândalo envolvendo a família de Zezé de Camargo. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso determinou a suspensão da Festa do Peão, um mega evento sertanejo que aconteceria em Peixoto de Azevedo, localizado a quase 700 quilômetros da capital de Cuiabá. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público do Estado, que apontou uma possível ilegalidade na falta de razoabilidade no gasto de R$ 2.200.000 para a realização do evento, sendo cerca de 75% desse valor destinado a shows nacionais. As apresentações estavam previstas agora para o final do mês, 27 e 31 de agosto. Segundo os documentos apresentados nessa ação, segundo traz aqui a coluna Na Mira do Metrópole, cada show custaria aos cofres públicos do Zezé de Camargo R$500 mil e da Nayara Azevedo R$400 mil. Outras duplas como Kleber e Cauã, 270 mil, Humberto e Ronaldo, 233 mil, Wesley e Conrado, 120 mil e Serginho Pinheiro, 50 mil reais. O MT argumenta então que o município com menos de 50 mil habitantes apresentou um déficit orçamentário no primeiro semestre desse ano, o que reforçaria uma incompatibilidade desse gasto. Ou seja, já que o município teve um déficit, ou seja, arrecadou menos do que gastou, não faria sentido gastar tudo isso para trazer esses artistas. Mas isso movimenta a economia da região. Tá, mas dá para movimentar a economia da região sem todos esses artistas. De outras formas, né? Inclusive pagando 500 mil, com todo respeito, pagando 500 mil para um artista que não tem nem mais voz. Me desculpa, mas a gente precisa falar isso, porque é um isso absurdo. É verdade. Isso é dinheiro 500 público. mil pro Zezé meter playback. Pô, o Zezé não aguenta mais cantar, né? Isso é dinheiro público, isso é dinheiro de cofre público, indo para bolsa de um artista, o dinheiro que já é de um artista que já é milionário, que vai para um artista que já é milionário, que já tem muito dinheiro na conta e que claramente não tem mais condição de estar num palco fazendo um show, cantando faço um ao vivo. adendo. Esse dinheiro poderia estar indo para a saúde, para cuidar da voz de pessoas que estão na fila do SUS com muitos problemas. E não, tá indo para conta de um cantor que tem seus milhões de reais plano de saúde e eu vou fazer uma pergunta aqui, já Daniel. não aguenta muito, né, cantar. Hoje a gente viu a situação da prisão do youtuber, né, do influencer, por conta do vídeo do Felca. Eu vou perguntar aqui mais uma vez se o Felca vai ter que fazer um vídeo sobre o absurdo que é os shows que cidadezinhas pequenas, com 50 mil habitantes, como é o exemplo dessa aqui,
com déficit, pagando 500 mil pra artista famoso fazer show. Um detalhe também, as pessoas, e não falo só do Felca, enfim, as pessoas condenam... Não, ele vai ter que fazer um vídeo falando sobre isso, né, pras autoridades olharem. As pessoas condenam muito as bets hoje em dia, mas ninguém fala da venda do álcool, por exemplo, ninguém fala da Mega Sena, da Telecena, das cenas aí, que também são jogos de azar, ninguém fala da corrupção, não é? As pessoas ignoram isso. Às vezes fica tanto esse negócio de bet pra cá, tigrinho pra lá, e a fulana da loja de body splash, e fica nisso, e ninguém para pra pensar que esse valor que estaria sendo pago nesse show, numa cidade minúscula, e que arrecadou menos do que gastou no primeiro semestre, poderia estar sendo usado para outras coisas, para outras finalidades. O dinheiro que estaria sendo usado para contratar artistas poderia estar sendo usado para melhoria da vida das pessoas. Eu duvido que a vida dessas pessoas esteja totalmente atendida, digamos, exatamente, né? Saúde, qualidade de vida, transporte. Os 500 mil, né? Os 500 mil que ia pra conta do Zezé, se eles pegassem esses 500 mil e investissem, né, no povo, na infraestrutura e melhorias, como você bem disse. Mas eu precisei te interromper só porque tem informação que é bem importante ainda sobre o tamanho absurdo que é essa situação, tá? De acordo com a ação do Ministério Público, a Prefeitura firmou um convênio com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer para receber 2 milhões do governo estadual em contrapartida municipal de 200 mil. No entanto, a lei estadual estabelece que o limite máximo de repasse para esse tipo de evento é de 600 mil reais. Ou seja, eles iriam gastar mais de 2 milhões, onde só era possível gastar 600 mil, né? Mediante aí uma autorização por parte da prefeitura. Então é um absurdo, realmente, o Tribunal de Justiça então suspendeu essa festa do peão, né, que iria acontecer, que falam que movimenta a economia. A gente entende, claro, é importante sim existirem, né, eventos para movimentar assim a economia. A gente sabe que vai muita gente da região, principalmente em época de São João, né, aqui no Nordeste é muito comum, né? É importante, mas tem que existir uma responsabilidade, porque quando você fala que, gente, eu acho um absurdo você falar que estão pagando 500 mil de dinheiro público para o Zezé fazer um show. O Zezé não canta mais, gente, pelo amor de Deus. É um absurdo, assim, absurdo em cima de absurdo. E mais uma vez eu vou perguntar, o Felca vai ter que fazer um vídeo sobre isso, né? Porque isso já veio à tona antes e sempre esquecem. É um absurdo esse tipo de situação estar existindo, porque são pessoas que fazem milhões e milhões. Existe sim a necessidade da cultura, de artistas fazerem sim os shows, mas tem que existir, acima de tudo, prioridades, né? E nesse caso, não é prioridade de forma nenhuma esse show na cidade, porque a prefeitura está em déficit, né? É um absurdo. Eu fico muito espantado com algumas coisas. Eu vou falar que eu tava assistindo o jornal da cidade que eu nasci, né? E eu vi que eles estavam revitalizando uma pontezinha que está interditada há pelo menos uns 6 anos, por aí. Eles liberaram, interditaram, e o orçamento foi de 6 milhões para revitalizar essa ponte. E eu fico imaginando, e eu acho isso tão piada, sabe? Uma piada realmente pronta. E eu queria que as pessoas se revoltassem mais com relação a isso, porque a gente paga muito. Às vezes a gente pensa, mas eu não pago imposto de renda, mas eu não pago tanto. Mas você paga imposto em estar aqui. Você está acompanhando a gente, você está usando luz. Parte da sua luz é imposto. Você está usando internet. Parte da sua internet é imposto. Você lavou a mão agora? Deu descarga? Parte da sua água é imposto. Você foi no mercado? Você já viu a quantidade de imposto que você paga? E esse valor deveria ser trazido de volta para você, para o seu bem. E não. Ele serve para pagar milhares de coisas que a gente muitas vezes não precisa e que sim são desviados para terceiros que a gente nem sabe. E muitas vezes por empresas que são amigas de parentes de alguém que tem algum poder em cidades, enfim, em estados, em países. Isso não é de hoje, não é de ontem, não vai ser de amanhã, isso é desde sempre. Isso é desde sempre. Por isso que a gente sempre reforça aqui, né? Anos eleitorais estão passando, a gente precisa sempre olhar
bem e cobrar e ficar de olho. Não tô falando de política aqui não, politicagem. Mas quando eu olhei, quando eu vi esse orçamento de 6 milhões, eu realmente fiquei espantado. Eu falei, poxa, 6 milhões? E aí eu lembrei daquela notícia do Rio de Janeiro que os moradores de uma comunidade ficaram anos sem uma passarela e o poder público queria 2 milhões para fazer. E o crime organizado foi lá e fez por 200 mil reais a ponte. E ainda falou que o poder público ameaçou derrubar. E aí os bandidos chegaram e falaram, derruba se vocês forem homem. Se vocês forem homem, vocês vão derrubar. Aí vocês vão... Aí, é guerra que vocês querem? É guerra que vocês vão... E aí não derrubaram. E aí assim, não tô elogiando o crime não, de forma nenhuma. Mas aí quando a gente para pra comparar 2 milhões e 200 mil reais... Aí uma ponte, né, que foi o exemplo que eu dei, de 6 milhões de reais... Esse valor poderia estar sendo usado para muita gente, né? Pro bem de muita gente. É triste isso, tá? A gente segue acompanhando. Vamos girar agora. Gente, a gente precisa falar sobre esse caso. Ele é muito polêmico, por isso que a gente vai estender um pouco mais aqui para mostrar os dois lados da história, que envolve essas duas figuras que você vai ver agora, tá? À direita do seu vídeo você vê Alexandre Correia, o ex-marido de Ana Hickman, e à esquerda você vê a influenciadora Flavinha Cheirosa, tá? Flavinha Cheirosa, que despontou na internet nos últimos meses, justamente por estar ao lado ali de Alexandre Correia. A informação que a gente recebe é que a Flavinha Cheirosa esteve na sexta-feira no jornal, na verdade no Camarote da Fama da Léo Dias TV, Léo Dias, né? expondo ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre Correia. Ela acusa o Alexandre Correia, e a gente vai trazer todos os detalhes pra você já. Tem áudio, tem print, mas o que acontece? Ele negou, obviamente, publicamente, qualquer tipo de afé, né? Afé com ela. Inclusive, Flavinha Cheirosa Flávia Cheirosa é o sobrenome dela mesmo, né? Cheirosa é o sobrenome dela. Eu fui checar essa informação hoje cedo e é mesmo o sobrenome dela. Porque parece um apelido, né? Parece um pseudônimo, mas parece. Não. É realmente... Eu achava que era. É de verdade, é o nome dela. O Alexandre negou publicamente qualquer envolvimento com ela, mas o portal Léo Dias teve acesso, então, com exclusividade a prints áudios que apontavam o contrário. Nessas conversas que os dois mantinham, é notário pra ver que tinha, né, um relacionamento íntimo entre dezembro de 2024 e até um tempo não muito distante, tá? E a Flavinha mostra, né, que isso teria sido, segundo ela, marcado por um episódio de abuso psicológico. Em um dos prints que foi obtido ali pelo portal Léo Dias, a Flávia, ela relembra momentos de intimidade com Alexandre Correia em um hotel em Joinville, Santa Catarina, em 10 de dezembro de 2024. O Alexandre responde, né, essa publicação e a gente vai mostrar daqui a pouquinho a gente pode mostrar os prints? Eu achei, assim, meio... os prints, assim, mostram que houve um envolvimento entre os dois, que eles né? falam uns negócios meio íntimos, assim. São mensagens muito íntimas, assim, bem explícitas até, mais por parte dela a gente que por parte dele até, né? Ele fala em dado momento ali que não é... Eles relatam coisa. Né? Não, é isso, eles relatam, mas tem ali um momento que ele... que pede ali, né? Não fala isso por mensagem, não dá pra confiar. A mensagem começa assim, lembrando, foi divulgada ali, perdão, pelo portal Léo Dias. 11 de dezembro de 2024. Alexandre manda uma foto para Flavinha Cheirosa. Ela responde, teacher. Depois ele, tô muito fragilizado. E aí ela, vontade de... Vocês estão lendo aí, de chupar você e tá tudo certo, né? E aí ele fala, nossa, que viagem ontem. E aí ela fala, que vontade de tchaca-tchaca com você de novo, quero. E ele apaga. Ela, o quê? E ela questiona, essa conversa é minha e sua, nosso WhatsApp é confidencial. E ele, sim, brincando. E aí ela meio que pegou pilha ali, né? Porque eu divulgaria uma coisa minha e sua íntima, isso é assunto meu e seu. Acabou divulgando no final das contas. Acabou divulgando, né? E aí ele elogia ela, né? Chama ela de linda.
Ela responde, chama ele de lindo e diz: não vou estragar algo que tá começando e tá sendo legal. Pelo menos eu curti muito você em todos os sentidos, não sei você comigo. E aí ele disse: animal, perfeito, perfect, né? E aí continua, temos outro print. Tem um print do dia 11, né, que é o que a gente tá vendo aí na tela. Ela manda um coração pra ele, pergunta, vai dormir, né? E aí o Alexandre responde: vou tentar, muita dor na coluna, você vai? Passo aí, né, meio que pra dar boa noite, te falar o que escutei. Aí a gente vê que passa ali uns 5 minutos, né, 1h31 da manhã e depois 1h36 da manhã, e aí ele fala: bati aí, não abriu, beijo, até amanhã. E aí ela responde 1 minuto depois: oi, vem, não escutei. Então ali meio que já mostra que estavam rolando encontros, né, que ele ia lá, né, para os dois iam dormir juntos, algo parecido, né? Ele pede para ela deixar a porta aberta, e aí o Alexandre, e aí a Flavinha responde, né? Você é incrível, dorme com Deus. A gente percebe que passa ali cerca de 30 minutos, né? Entre uma mensagem e outra. Ele manda mensagem 1h38, ela manda mensagem 2h09 da manhã. Foi e aí uma é isso. rapidinha, né? Foi ali, parece que eles se encontraram e depois cada um voltou pro seu quarto, porque o que a gente vê é um relato de algo que aconteceu num hotel, né? Sim, parece que eles estavam viajando nessa... Exatamente, eles estavam viajando e que aconteceu isso aí no hotel e as mensagens estão aí. Tem mais mensagem, não? Tem mais, ó, mais um print aqui que foi divulgado. Dia 6 de dezembro. Você já tinha falado isso, eu já entendi entendo tudo, Ale, fique em paz. E aí ele: te agradeço, tenho chances reais de anular tudo, será minha redenção. E ela: o que acontece entre nós é íntimo, é coisa minha e sua em sigilo, nada em público. E ele: mas isso nem por mensagem a gente fala, tá bom? Não dá pra confiar em nada, falamos desse tipo de assunto por telefone. E ela tá concordando, né? E ele: beijos no coração. Agora, essa mensagem acontece de novo, né? De novo, porque dia 11 de dezembro a gente vê essa conversa acontecer. E aí a gente vê essa conversa acontecendo no dia 6 também. Então o Alexandre, ele tinha um receio muito grande de que vazasse esse relacionamento entre eles dois. Pelo menos é o que a gente consegue entender com o que a gente vê nesses prints, né? À direita, a gente precisa falar, essa imagem da cama, ela é muito importante. Porque depois que as publicidades aconteceram, depois que a Flavinha Cheirosa começou a ter a imagem dela vinculada ao do Alexandre Correia, muita gente começou a questionar se eles estavam namorando. E ele foi comentando em todas as perguntas se existia alguma coisa entre eles ali. E ali a gente vê que ela mandou, dia 20 de dezembro, né, minha caminha nova, provavelmente era uma publicidade, e ele fala: eita delícia, depois de 1 minuto, 287 directs falando que estamos namorando, fiz um stories negando, amando da minha advogada, ou seja, a advogada do Alexandre Correia orientou que ele negasse esse relacionamento. Agora, ele veio a público, a gente vai mostrar o vídeo daqui a pouco pra você, falando que não existia um relacionamento entre os dois, porém... aí ele justifica pra ela que ele teve que negar pedido da advogada. A gente vai dar uma agilizada aqui, porque nós temos que mostrar ainda a entrevista da Flavinha Cheirosa lá no Léo Dias, e daqui a pouco a gente vai mostrar também o vídeo da resposta do Alexandre Correia. Vamos ver o que ela falou lá na Léo Dias TV, Rodô. A gente vai ver primeiro o áudio, é isso? O áudio do Alexandre Correia, esse áudio que foi divulgado pela Flavinha Cheirosa lá na Léo Dias TV. E depois a gente vê Flávia, a entrevista. fui eu que te chamei. O que eu só tô dizendo pra você é que você me atrapalhou. Você consegue conceber isso e parar de justificar? Por favor. Humildemente, tem um homem aqui pedindo: não me atrapalha mais. Por favor. Eu podia ter arrecadado algum dinheiro até agora e não arrecadei. Você consegue entender isso? E vamos encerrar, por favor? Bem, o nome da mulher que nos enviou e aí ele vai é Flávia Cheirosa Pereira. Apresentar a Flavinha Cheirosa, né? Esse áudio foi mandado pra ela pelo Alexandre Correia, e agora ela vai explicar um pouco mais o que aconteceu. Antes, Daniel, deixa eu dar um contexto. A gente trouxe até agora as imagens, os prints que a própria Flávia Cheirosa trouxe, que provam que os dois ali, pelo menos, tiveram algum trelelê ali no finalzinho de 2024. Sim. Né? Ele fala que não foi um relacionamento. E aí, no centro de tudo isso, gente, surgem acusações feitas pela Flávia de que o Alexandre teria sido uma pessoa tóxica com ela durante esse período. E né? fala até sobre dinheiro no meio dessa história. Fala sobre dinheiro, fala sobre exigências. Vamos ver? Vamos ver, Rodô. Tudo bem? Como que você está?
levando a vida, né? Eu imagino, porque assim, a gente vai falar, Gui, tudo, né, essas informações, mas eu já li a matéria que o portal fez, né, com todas as informações que você trouxe. E agora, pra gente falar com o nosso público, aonde você conheceu o Alexandre Correia, quando começou esse envolvimento amoroso E agora ela vai começar a descrever um pouco mais de como que foi o início desse relacionamento com o Alexandre Correia. Que ela fala sobre as publicidades, que ela fala sobre que era difícil, né, de conseguir. Começamos a ter alguns envolvimentos profissionais, né? Ele pediu uma ajuda, eu estendi a mão para ele, aonde eu consegui colocar ele em alguns trabalhos comigo, onde nós fizemos várias publicações, inclusive acho que o Brasil todo viu, né? Nós gravando em restaurantes, com marcas de sorvete, enfim. São essas imagens que a gente tá vendo, inclusive, né? Isso. Alguns clientes, algumas pessoas que eu tinha mais afinidade, porque realmente foi, assim, um trabalho bem difícil de conseguir alguma coisa veiculado com a imagem do Alexandre Correia. E isso em novembro, tá? Novembro nós do ano passado. Novembro de 2024. Em dezembro, nós tivemos um convite de trabalho também, onde nós dois fomos viajar para Joinville. E também Pausa aí, ó. Essa viagem que ela fala pra Joinville é onde teriam acontecido esses prints que a gente mostrou. Lembrando que essas imagens são da Léo Dias TV, Rodolfo. Fizemos um trabalho super bacana, onde nós inclusive fomos de ônibus, nós fomos de ônibus de leito, fizemos aí um trajeto de ônibus e fizemos um trabalho lá em Joinville com essa empresa, que é uma empresa que faz sorteios, né, que faz sorteios de jogos, enfim, etc. Tá. E nesse dia, quando nós fomos viajar, foi aí onde tudo começou. Então, daquele momento que a gente tinha uma afinidade dentro dos trabalhos profissionais e a gente também já estava tendo uma intimidade, uma coisa, um carinho a mais. Como casal. Foi aí onde... Isso, a gente teve afinidade, foi onde a gente teve o nosso primeiro envolvimento íntimo. Nessa viagem. Então era uma relação que tinha uma relação afetiva, mas tinha uma relação de trabalho também entre vocês, é isso? Ah lá, ó. Isso, nós começamos por essa indicação dessa pessoa que indicou ele para fazer um grande trabalho comigo. E aí eu comecei a procurar trabalho, né? Ela fala que já existiu ali, já tava rolando algo além do trabalho, é o que dá pra gente entender, tá? Vamos ver. Chamar os meus clientes, os restaurantes que eu sou da área da gastronomia, gravo muito dicas de gastronomia dentro do meu Instagram. E aí, nesse envolvimento de fazer as gravações, óbvio, né? Nós somos adultos, ele um homem solteiro, eu uma mulher solteira. Foi aí onde a gente acabou criando uma afinidade maior e tendo alguma coisa mais íntima juntos. E quanto tempo vocês ficaram juntos até a relação ali, quando começou a ficar uma questão que virou uma questão problemática? E como foi que isso aconteceu? Agora ela detalha. Ele fazia, como ele te tratava? Então, no começo era tudo um mar de rosas. O Alexandre, ele era um príncipe encantado, né? Então, uma pessoa que me tratava super bem, né? Falava coisas legais, mas assim, ao mesmo tempo, ele sempre me cobrando pra trazer clientes, pra trazer trabalho pra ele, porque é o desespero dele pela forma de como ele tava vivendo, passando dificuldades financeiras. Então, ele queria muito que eu estendesse a mão e procurasse os trabalhos pra ele, conforme sempre eu fiz, né? E assim, como eu sempre falei aí desde o começo, foi sempre muito difícil de conseguir veicular a imagem do Alexandre Correia, que já vem de alguns processos, de algumas coisas ruins com a antiga esposa dele. Então, muitas pessoas fecharam as portas pra mim, então eu tive bastante dificuldade de conseguir trabalhos com o Alexandre Correia. Então, Flávia, a pressão era justamente essa cobrança de retorno de empresa. Ele ficava te pressionando, falando, eu preciso fechar. E aí, quando não... E aí ela fala que ela tirava dinheiro da própria conta pra antecipar esses cachês pra ele. Vinha dinheiro, quem pagava você? Então, na verdade, toda vez que eu fechava algum trabalho com ele, né, eu falava, fechamos o comércio tal, ele sempre queria os valores antecipados. Então, não tinha rolado o trabalho ainda, não tinha recebido, e muitas vezes eu tirava o valor da minha conta para antecipar o valor para ele, para deixar ele bem, porque tudo ele já soltava os cachorros em cima de mim, ficava agressivo, ele gritava muito comigo pelo telefone, e quando eu fazia o Pix para ele, que era o famoso Pix que deixava ele um pouquinho mais tranquilo comigo, aí tudo acalmava, ele voltava a ser o Alexandre Príncipe de novo. Então eram duas pessoas e um corpo. Era uma pessoa quando tinha o cliente, o trabalho... Tá aí, então, né? A gente acabou de mostrar um trecho pra vocês. É uma entrevista muito mais longa. A gente tá mostrando alguns pedacinhos aqui. Só que Alexandre Correia se pronunciou e a gente vai mostrar pra você agora também. Ele começou falando... que eu achei até meio esquisita essa aspa dele. Ele fala assim, ó... Conquistar a fama é para quem tem talento, beleza e carisma. A tal fama, a qualquer preço, fica... para as que não nada a oferecer. Acho que não tem nada a oferecer. Portanto, nunca terão a tal fama. Enfim, é o que ele postou, né? Mas eu dando um Google aqui, ó. Dando um Google aqui,
eu vejo que a Flavinha Cheirosa, ela já participou de reality, ela já fez trabalhos como apresentadora, né? Ela é a ex-Grande Conquista. Tá bom, diretor. Ela é ex-Grande Conquista. Obrigado pela... Nossa, a informação mudou meu dia. Agora, assim, é estranho, porque essa aspa dele, conquistar a fama é pra quem tem talento. Eu lamento o que eu vou dizer pras Alexandretes. E se vocês quiserem me cancelar nos comentários ou no chat, um beijo pra vocês, eu realmente não me importo. Mas ser ex-marido de famosa não é talento, na minha opinião. Assim como ser ex-BBB não é talento, ex a Grande Conquista não é talento. No caso da Flavinha, a gente vê que ela já fazia outras coisas como influenciadora e como criadora de conteúdo antes de entrar no reality. Agora, dá pra um ex-BBB desenvolver um talento? Sim, com certeza dá. Como a gente vê grandes nomes aí, como o próprio Gil do Vigor, a Bia do Braz, que tá virando uma excelente apresentadora, a Ana Clara, que é um dos grandes nomes da Globo. É possível. Mas, até o presente momento, eu não tô vendo, pelo menos, o Alexandre desenvolvendo uma carreira de político, que não deu certo, inclusive, ele perdeu a eleição, ou algo do gênero. Ele se manifestou e a gente vai dar o direito de resposta pra ele agora, na tela. Gente fina, dia puxado, viu? Mas não é mole não. Mas olha só, tem um ditado que diz o seguinte: tome cuidado com o entulho que põe ao lado, senão você tropeça nele. E foi o que aconteceu. Só que antes de tropeçar, eu sabia que o entulho era entulho. Aí eu dei um passo pra trás. Quase tropecei no entulho. Não é mole não, gente. Não é brincadeira, não dá sopa pra vida. E tem mais por vir, hein? Não acabou ainda não, tá? Tem mais chegando aí. Fala pessoal, bom dia. Poucas horas de sono, ausência de paz, mas otimista que eu tenho muita gente do meu lado, que são vocês, muito obrigado pelo apoio. E quem tem aí um pouco de bom senso viu o tamanho da armação barata, né? E a Flávia não agiu sozinha, viu, gente? Não caiu nessa, não. A Flávia não tem nem cérebro pra isso. A Flávia tem gente com ela que ajudou, incentivou e financiou isso. Isso foi financiado, né? O Léo Dias não faz nada de graça. Tá bom, gente? Mas olha, vou deixar um recado no próximo Stories. Prestem atenção no que eu vou falar, tá? Mas eu tô de pé. E tudo, né, gente? Da hora que eu tô pegando meu filho na escola, é uma armação, né? Uma engenharia pra me destruir moralmente, pra destruir meu final de semana com meu filho, mas não vou conseguir. Eu e meu filho, o amor nosso transcende toda essa sujeira. Mas, por favor, prestem atenção. Quem organiza tudo isso, vocês sabem quem é, tá trazendo mais uma pessoa pra fazer mais um tipo de delação, tá? Calma que vocês vão saber. Tá chegando mais uma aí, tá? Mas o remédio dela tá guardado também. Só que o remédio dela é um pouquinho mais amargo. Fiquem de olho, tá bom? Valeu. Qualquer pessoa pode... E aí ele publica, né, um trecho de outro conteúdo ali. Mas nesse vídeo a gente consegue... eu tenho até um pouquinho de preguiça de falar disso. Mas a gente vê mais uma vez, ele dá a entender que a Flavinha Cheirosa está trabalhando a mando de Ana Hickman. É isso que dá pra entender nessa última fala que ele diz ali. Assim, eu acho que já tá virando teoria da conspiração, sinceramente. As pessoas precisam parar de dar view pra isso também, né? Poxa, que coisa complicado, chata, né, cara? Que chato assim, isso. Você falou teoria da conspiração, foi exatamente o que passou pela minha cabeça. Nossa. Quando ele falou, tem mais coisa pra vir e tudo mais. É óbvio que a gente precisa trazer aqui os dois lados. A gente sempre vai continuar fazendo isso, como a gente faz desde o início. Mas, assim, essa situação que a gente tá vendo agora traz, assim, eu diria, levando em consideração as acusações que ela tá fazendo contra ele, o que ela tá relatando sobre ele, né, eu diria que traz contornos, assim, de uma personalidade tão complicada quanto a que a gente já tinha visto em relatos da própria Ana Hickman, em relatos de fãs aqui nos comentários que falam que via como que ele era no YouTube, depois falou que era só um personagem e tudo mais. A Flávia, ela mostrou esse áudio, apresentou esse áudio
né? E as outras Não, conversas. assim, eu acho engraçado uma coisa. Desculpa te interromper, mas pulou aqui o comentário da Elaine Kunra. E eu adoro os comentários da Elaine, porque ela é sempre muito sensata. Ela falou assim: ele sempre desmerece as mulheres pela inteligência, ele utilizou o mesmo discurso com a ex. E é aquilo que me irrita no Alexandre Corrêa, e eu vou expor isso pela primeira vez aqui, que é fala demais e prova de menos. Ah, mas ela é burra. Ah, mas ela é isso. Ah, mas ela é isso, é porque as provas virão. E cadê as provas? Ah, mas não sei o que é justiça. Prove. Tira print. Mande aí. Tá aí, você não tem internet? Pô, que chato isso. Que chato, todo dia esse negócio. Essa coisa de ficar dando alfinetada. Alexandre, você é um ser humano. Viva a sua vida. Esquece a sua ex. Pelo amor de Deus. Isso não vai fazer bem pra você. E acima de tudo, não vai fazer bem pro seu filho. Se você ama o seu filho, vira essa página. Estou falando isso porque as crianças crescem depois. Às vezes os pais acham que não. Mas crescem traumatizadas por causa dessas besteirinhas que poderiam ser evitadas, sabe? Gente, a internet tá virando um lugar absurdamente tóxico, onde você abre o Instagram da pessoa, tá lá virando o muro da lamentação, tá virando, ai, nossa, ai, eu tô sem dinheiro, ai, eu não consigo alimentar meus filhos, ai, eu não consigo isso aqui, meu amor. Quem quer, dá um jeito. É simples assim. Quem quer, dá um jeito. Simples. Hoje em dia, a internet tá virando... Não tô dizendo que é o caso do Alexandre, tá? Mas a internet, no geral, tá virando um lugar de mendigos. O que a gente via na rua, as pessoas pedindo, tá rolando na internet. Você abre o TikTok hoje, Jesus, o que tem de gente pedindo dinheiro no TikTok, quando não é propaganda, né? Tá virando um lugar muito tóxico. Agora, as transmissões ao vivo estão assim também. Depois que criaram os streamers, que agora não é nem youtuber, mas streamer. Os caras ficam lá horas falando nada e pedindo dinheiro. Falando nada com nada, não traz uma... Então assim, agrega alguma coisa, sabe? Produza, tem que agregar, usa. Né? E o número de seguidores só que cresce, aumenta. Né? É louco, né? Bem louco isso, né? A gente vê o número de seguidores, a forma... como alguns comentários, alguns posicionamentos desnecessários muitas vezes que a gente traz aqui, que não fazem muito sentido, tipo as aspas que ele trouxe agora aqui, não tinha necessidade nenhuma dele chamar a moça de burra, né, e dentre outros que a gente já viu algumas outras situações não aqui, tem inteligência. Tudo que a gente vê é questão de um desenho de uma personalidade cada vez mais problemática e que precisa se autoafirmar sempre que tenha possibilidade de que ele é o foda, que ele é o melhor, e assim, não deixa a peteca cair desse assunto, não deixa o assunto morrer de jeito nenhum. Isso é a estratégia dele, da defesa dele, e eu acho que o ponto não é nem questionar isso, mas é aquilo, não gosta quando saem notícias que falam sobre o assunto. O assunto que ele não deixa morrer. Então, assim, só pode falar quando é ele, então realmente fica complicado pra gente trazer qualquer tipo de benesse, de lado positivo de qualquer aspa que o Alexandre Corrêa venha trazer, porque é realmente sempre muito lamentável tudo que a gente fala aqui sobre ele. Mas tá aí, a gente tendo alguma atualização sobre esse assunto, a gente vai trazer. Eu ainda senti falta, Daniel, de prints ou de outros áudios que provassem o que ela falou sobre exatamente tudo isso. Acho que faltou isso, sim. Não só dela, como dele também. Ele também, com certeza, né, que prove, né, que de fato foi uma armação, como ele tá dizendo, e ela trouxe alguns áudios ali que mostravam que houve algo que eles tiveram ali. Eu diria que não dá pra provar que aquilo foi um relacionamento, talvez uma vez ou duas vezes que eles se encontraram, mas ao mesmo tempo não dá pra ignorar o que foi trazido pela Flávia, as aspas dela, e o fato da defesa do Alexandre ter sido esdrúxula dessa forma, né. Eu acho que quando a pessoa parte pro ataque, ao invés de se defender com provas robustas e de uma forma assim mais segura, né, em relação a si mesmo, fica parecendo que é o ataque pelo ataque, e aí fica difícil de trazer um pouco de credibilidade. Com certeza, a situação tá fechando, tá complicando, mais uma agora, aí ficou feio também, porque a Flávia foi lá comentar posts da Ana e do Edu, então assim, sabe, já começou errado essa história. Enfim, acho que tem que... são novas e novas temporadas, né? Cada dia que tem uma temporada nova, a gente não consegue se livrar desse assunto. As temporadas continuam chegando, mas eu ainda confio que isso vai chegar ao fim. Inclusive, e assim...
com esclarecimento do que tá em aberto ainda, que tem muita coisa em aberto. Inclusive, a Estela até falou assim, né? Acho que se vocês falarem com ela dá entrevista pra vocês. O espaço tá super aberto, não só pra Flávia, mas pra Alexandre também. A gente sempre fala aqui, né? Ao vivo, entrevista ao vivo, e aí a pessoa pode expor ali o que ela quiser. A gente viu que o tempo ali, pelo menos na Leo Dias TV, foi um pouquinho mais limitado, mas aqui, se eles quiserem, se ambas as partes quiserem se manifestar, o espaço tá super aberto aqui. Acabou! Sabadão sem Virgínia, recheadaço. Inclusive, hoje é o segundo programa do João, né? É verdade, eu assisti. Eu vi, eu gostei. Eu não assisti na estreia, né? Eu assisti depois no YouTube. Eu achei que o SBT fez uma montagem meio aleatória do programa. No YouTube, né? Eu não sei se teve algum corte, se teve alguma coisa, mas no YouTube eu assisti assim. Eu achei que faltou uma continuidade ali. Faltou também o começo. Achei meio. No começo, achei meio aleatório também o João pedindo dica de apresentação de programa de TV pra Virgínia, sendo que ele é filho do Faustão, né? Então, assim, eu fiquei meio perdido aí com a escolha desse roteiro. É pra fazer mas média, tá aí, né? Mas tá aí. Eu gostei do quadro lá do Zenzo. Acho que ficou picotado no YouTube, parei pra pensar isso agora, porque ele deve ter participado do último bloco da Virgínia. Aí eles cotaram o último bloco e colocaram no dele. Tipo, não, mas o corte que eu tô falando não foi nem nisso. Foi ali na entrada mesmo para os participantes, né? Que iam fazer faltou um pedaço, ali. Eu também senti isso. Eu senti que faltou um pedaço ali. Ficou meio descontinuado solto. Ali. Ficou solto. Mas eu gostei do quadro, viu? Achei legal. Eu gostei do quadro também. Legal. Ele falou que foi a mãe dele que criou o quadro, né? A Luciana Cardoso. Ela tá fazendo mais pela televisão do que o próprio SBT, né? Olha só. Tem uma galera ali de roteirista pra mãe do menino ter que criar um quadro decente. Ela já é criadora, né, de formatos. Ela trabalhou também ali na Globo durante um certo tempo. E tem já esse know-how, né? Eu acredito também que por ser um formato que... A gente sabe que o SBT tá levando ele, mas de certa forma eu acho que esse programa também tem um investimento próprio, né? Por parte ali. Eu acredito que é por isso que ela se envolve também nessa produção. Mas tá aí, né? Hoje, então, o segundo programa vai passar justamente depois do programa da Virgínia. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu gostei do quadro, Eu achei legal também. Vamos ver o segundo, então, né? E aí, na segunda-feira a gente comenta. Olha, obrigado pela companhia de todos vocês. Obrigado pelas mensagens aqui no nosso chat. Se você não é inscrito, não é inscrita, se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho, deixa o joinha. Lembrando que você pode ver todo o conteúdo que a gente apresentou hoje na aba de vídeos aqui do nosso canal e também nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tá? A gente volta segundona, ao vivaço, a 1h15 da tarde. Um excelente sábado pra você. Um domingo maravilhoso e até segunda-feira ou a qualquer momento com notícia de última hora, tá? Tchau, bom final de semana. Tchau, gente. Valeu.